Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 9, dos versículos do 18 ao 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, esta semana inteira é a grande pergunta: quem é Jesus? Em vários evangelhos nós estamos meditando esses dias, quem é Jesus ou qual o motivo que se quer ver Jesus. Então, a pergunta ainda continua insistentemente para cada um de nós: quem é Jesus para nós? No Evangelho de Lucas traz uma outra interpretação, uma outra leitura. Neste Evangelho não há uma exortação a Pedro, porque aqui apenas Jesus repreende severamente a Pedro para não dizer quem ele é, até chegar de fato a hora de todos compreenderem quem é Jesus. Jesus fala novamente aqui neste Evangelho da paixão. O homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. É disso que Jesus quer colocar no coração dos discípulos e também no nosso coração, para compreendermos de fato aquilo que Pedro revela, porque Pedro é usado por Deus para fazer esta revelação, e esse momento de Pedro ser usado se vê exatamente do que acontece anterior. Começa o Evangelho, Jesus está retirado com os discípulos em oração. E porque Pedro estava em oração, Pedro também é tomado pelo Espírito de Deus para revelar quem é Jesus. Então, esse Evangelho, uma leitura diferente dos outros Evangelhos sinóticos, aqui nos apresenta a força que a oração tem para compreendermos, para vislumbrarmos a figura e a pessoa de Jesus Cristo, verdadeiramente. Pedro também estava em oração com Jesus. Pedro também tinha se retirado com Jesus. E por isso Pedro estava tomado pelo Espírito Santo. E é o Espírito de Deus que fala, o Cristo. Tu és o Cristo de Deus. Ou seja, é Deus que revela o seu Filho. É Deus que apresenta o seu Filho. Agora, para que nós pudéssemos e para que a gente possa compreender verdadeiramente quem é o Cristo de Deus, só vamos compreender a partir da via sacra, a partir da paixão. Aquele que de fato vai passar por todas as dores, por todos os sofrimentos, mas que vai ressuscitar, que vai ter a vitória. É isso que deve estar marcado em nosso coração. Compreender quem é Jesus Cristo a partir da dor, do sofrimento, mas também a partir da vitória, da alegria. Um bom dia e que Deus abençoe a todos.